Olá, este é o Conexão. Indústria 4.0, internet das coisas, inteligência artificial, learning by doing, o nosso mão na massa, todos estes termos estão relacionados à chamada educação 4.0. E este é o tema da nossa conversa de hoje. O que nós devemos esperar da educação? Como todos esses aspectos mudam a forma de ensinar e de aprender? Vamos tentar descobrir com a ajuda da Marta Helvas, que é professora de Neurobiologia da Aprendizagem, com o Eugênio Cunha, que é doutor em Educação e coordenador pedagógico do Colégio Objetivo, e com a Débora Garófalo, que é professora de Tecnologias da Rede Pública do Ensino de São Paulo e colunista do site Nova Escola. Falei seu nome correto, Débora? Falou. Muito obrigada. Garófalo, que nome bonito, gostei muito do nome da Débora. Muito obrigada pela participação de vocês aqui com a gente. Obrigada. Eu gostaria, Marta, que você começasse explicando pra gente o que é a Educação 4.0. Olha, Educação 4.0. Você tem 2 minutos. Pois é. A questão da tecnologia, das novas tecnologias, né? Que escola é essa que nós temos e que escola é essa que queremos no século XXI, com essa criançada, com esse cérebro hiperconectado? Não dá mais para que a gente possa fazer essa escola onde essa criança ela simplesmente receba a informação e não esteja realmente no processo da sua autonomia, da sua relação dessa criação. Então, a escola 4.0, ela é exatamente a escola que vem com as metodologias ativas e as metodologias inovadoras dentro das novas tecnologias, né? Ou seja, para atender essa necessidade de um mercado, sem dúvida nenhuma, de uma rapidez, de uma democracia dentro do processo dessa escola e juntamente com esse mercado de trabalho, para exatamente trazer essa nova perspectiva do que a gente realmente tem na planificação desse universo. Né? Então, colocar a escola dentro de um processo de tecnologia extremamente avançada. É colocar a escola dentro do mundo, Eugênio, porque assim, a gente vive essa coisa de ter internet em tudo, de ter informação, big data. É que a escola utilize isso, se coloque dentro desse contemporâneo? Certamente, porque o nosso público, o aluno, o adolescente, a criança, ele está sempre conectado com esse mundo interativo. Né? Certa vez eu contando para um aluno meu do segundo ano do fundamental, dizendo para ele que na minha época eu tinha que datilografar e para imprimir no mimeógrafo, ele falou assim: datilografar? Mimeógrafo? Na sua época tinha dinossauro? Então essa realidade da escola antiga está muito distante desses alunos. Então é como a professora Marta falou, é colocar a escola no contexto atual, dentro das demandas do mundo escolar, das crianças e dos adolescentes que aprendem por conta própria, tem muito mais interatividade, tem muito mais interesse no smartphone, em tecnologias, e nós não podemos ficar atrás disso. Nós temos que realmente ser contemporâneos, temos que trazer todos esses predicados, né, que as tecnologias nos mostram para dentro da sala de aula, para dentro das nossas práticas. E Débora, um dos resultados que a gente pode ter da Educação 4.0 é o aluno como um protagonista? Sim, porque a tecnologia ela é uma propulsora à aprendizagem. A partir do momento que você começa a trabalhar com essas tecnologias, você tira o aluno da passividade e você traz ele para o centro do processo de aprendizagem. É um processo natural, ele vai se tornar protagonista. Olha só, vou fazer uma pausa aqui na nossa conversa para a gente situar historicamente nestas revoluções. A gente vai mostrar o trecho de um vídeo produzido pelo Senai São Paulo, que faz uma cronologia das revoluções industriais até a indústria 4.0. Vamos entender qual que é o nosso posicionamento histórico e depois fazer um link com a educação. Muito se fala sobre a indústria 4.0, mas o que é? Vamos entender como tudo começou. Até 1784, o comércio era movimentado com produtos manufaturados em casa, em escala artesanal. Uma grande parte desses produtos manufaturados eram os tecidos produzidos em tear manual. Para ganho de escala, a tecnologia a vapor foi adicionada ao tear manual, mecanizando o processo, proporcionando o surgimento da indústria que motivou a primeira revolução industrial. Em 1870, teve início a segunda revolução industrial, destacando-se a utilização da energia elétrica para acionar linhas de produção. Essa revolução foi marcada pela expansão da produção em série, conceito utilizado na linha de montagem do Ford T. No final da década de 60, o controlador lógico programável, CLP, e a eletrônica
foram integrados ao controle das máquinas, tornando-as mais flexíveis, avançando com a utilização de robôs e redes de comunicação nas linhas de produção, o que caracterizou a terceira revolução. A quarta revolução industrial, conhecida como Indústria 4.0, começou a ser observada em 2010 devido à demanda de produtos personalizados e o fácil acesso às tecnologias habilitadoras. Então a gente vê, esse vídeo continua explicando cada um dos sistemas que existem dentro da Revolução Industrial 4.0. Até se você quiser de casa continuar vendo, é bastante interessante. Agora, trazendo esse local, né, essa historicidade para a nossa educação, a gente está nesse momento em que o aluno ele demanda isso, demanda com que ele seja protagonista, demanda que ele coloque a mão na massa, o learning by doing. O learning by doing. A questão é o seguinte, a gente tem que contextualizar. Nós estamos vindo de uma escola ainda, de um contexto de um século XVIII, né? Século XIX. Nós ainda estamos na escola num espaço físico formatado um atrás do outro, onde não existe um processo de colaboração, cooperação das aprendizagens significativas. Então, eu penso que, na verdade, essa questão, quando a gente muda para uma escola 4.0, nós temos ainda que sair da escola 1.0, que ainda é o quadro giz e o copista, a 2.0, que é exatamente quando essas metodologias elas são trocadas do quadro para um projetor de slides, né, os projetores, da 3.0, quando se fala nessa internet já perpassando pela relação com o corpo, né, que é essa parte sensorial e tudo mais, e a 4.0, que é exatamente o fora daquilo que extracorpo, né? Que a gente está falando de uma inteligência artificial, né, extracorpo. Eu acredito que nós estamos no caminho, mas ainda não estamos estabelecidos neste caminho. Nós sabemos que essa mudança ela precisa acontecer, né? Essa relação ela tem que acontecer, sem dúvida nenhuma. Agora eu tô vendo esse cérebro aí, como é que é o nosso cérebro aí? Super cheio, recebendo várias informações o tempo todo. Essas informações, elas permeiam pela relação sensorial. E que a área do nosso córtex pré-frontal, ela recebe essa informação. E o que faz nessa metodologia ativa, né? Como esses cérebros, eles são hiperconectados, né, dos nossos jovens, o interesse deles sustenta a posição da atenção para a construção de memórias à base das novas tecnologias. Então, sim as tecnologias. A questão é como fazer para que essas tecnologias elas sejam um diferencial na vida do educador, do professor. Né? Ou seja, é uma quebra mesmo de resistência que muitos de nós da sala de aula nós precisamos começar trazer essa tecnologia como realmente ela faz parte do nosso cotidiano. Débora, era isso que eu queria saber. O que você pensa da nossa geração de educadores em relação à educação 4.0? Assim? O que precisa mudar? O que precisa ser feito? O professor ele tem que entrar como mediador desse processo novo, né? Não dá mais para negar o uso da tecnologia, porque os nossos alunos é muito forte, né? Tá com eles, mas nós professores temos que aprender a trabalhar com a tecnologia. A gente sabe que tem a questão da infraestrutura, tem a questão da conectividade, mas tem também o processo que nós estamos aprendentes. E dentro desse processo é fundamental que o professor vivencie e também traga experimentos para a sala de aula que contemple esse uso da tecnologia, para que o aluno possa vivenciar e sair também dessa passividade e se tornar um protagonista. É isso que nós estamos buscando na educação. E, Eugênio, como é que a gente trabalha, não sei, as secretarias de saúde e educação devem trabalhar para incentivar esse educador? Porque eu fico imaginando que você chegar para um educador que está há tanto tempo já trabalhando de uma forma e ele tem a sua própria experiência que deve ser levada em consideração e chegar para ele e falar assim, olha, agora a educação 4.0 não é uma coisa de uma hora para outra, né? Tem que ser feito todo um trabalho de, não sei, de qualificação, até cursos, né? Como que essas secretarias devem trabalhar? Né? Essa questão passa invariavelmente pela formação do professor. O professor tem que ser formado para isso. Ainda mais porque nós, professores contemporâneos, nós temos uma formação analógica dos imigrantes digitais, né? Então, a gente se reporta muito àquele professor que nos formou, o professor de escola que nós aprendemos. Essa é uma cultura pedagógica que nós incorporamos por causa da nossa história na escola. Mas o que precisa é, simplesmente, nós rompermos isto. Agora, eu acredito também que
não adianta nós usarmos as tecnologias de forma tradicional. Eu acho que tem que haver um novo modelo de ensino-aprendizagem. Acho que esse tradicional, quando você fala tradicional, você pensa no quê? É o professor que é o diretivo, o protagonista, ou a escola, né? Eu acho que nós temos que sair de um modelo diretivo de educação para entrarmos num modelo colaborativo, em que todos são participantes, né? Em que todos interagem nessa produção do conhecimento. A gente imagina, por exemplo, que uma criança que manipula um tablet ou um celular, ela tem autonomia, ela pode usar da sua criatividade. E ela é colaborativa, porque ela consegue se conectar com outras pessoas e assim socializar o conhecimento. Esse tipo de predicado, esse tipo de ação, nós devemos levar para a escola. O saber tem que ser construído dessa forma. Eu acho que esse é o primeiro passo para nós sairmos dessa educação 1.0 que a professora Marta falou e chegarmos a estágios mais contemporâneos de ensino e aprendizagem. Eu acho que deve ser por isso que esse nome, né? Revolução forte, porque parece que o professor, não é que ele não está no controle, ele está na liderança da situação, mas ele não está totalmente no controle. Porque, como você citou, se uma criança tem um tablet, nada impede de entrar numa outra aba, né? Mas o desafio é fazê-lo ficar interessado naquela aba daquele assunto, mas né? Mas o importante nós falarmos dessa questão das metodologias ativas e da escola 4.0, ela tem um currículo e esse currículo é seguido, a coisa não é de qualquer maneira, né? Não é solta. Quando se tem essa ideia de que ele vai acessar o tablet ou a internet de uma maneira ou de outra, que ele vai ter, não, tem tudo tendo um contexto. E o planejamento dessa aula, ela é muito trabalhosa. Nossa, eu imagino, porque é muito mais fácil a escola 1.0, que eu coloco meu caderninho de planejamento debaixo do braço e vou lá e copio no quadro e peço para o outro copiar, né? E pontualmente eu dou uma prova, do que realmente eu preparar na elaboração e estar sempre lidando com as incertezas, porque é uma aula, é uma sala de aula que ela transborda, ela vai além do que o que possa ter imagem no espaço físico. Eu tenho a impressão de que o professor ele tem que ter um saber, acho que mais amplo, ele tem que né? Não dá essa sensação? Ele tem que perceber qual é a demanda dos seus alunos, quais são os interesses. O mundo hoje está todo conectado. Se você entrar no Wikipedia e fizer uma pesquisa sobre Paris, você vai encontrar várias referências. Sobre Rio de Janeiro, várias referências. Então, o interesse do aluno, ele também está conectado com alguma referência que a escola quer ensinar ali naquele momento. O que o professor tem que fazer é fazer esses links e suscitar justamente o interesse e essa pergunta, porque o que faz uma criança, um adolescente, às vezes entrar num site é buscar alguma coisa que ela sente falta. No momento que eu criar esse protagonismo no meu aluno, eu sim posso criar um ambiente para uma aula interessante e contemporânea. Eu queria que a gente falasse agora um pouquinho, Débora, assim, sobre alguns aspectos. Na minha abertura, falei sobre internet das coisas. Aí, quando você vai ler internet das coisas, você aprende que é porque a internet tem tudo, você consegue conectar até eletrodomésticos hoje em dia, né, dependendo do seu nível de investimento. Mas, por exemplo, como que eu vejo a internet das coisas na educação? Você tem que fazer um direcionamento, né? E também deixar o aluno explorar toda a sua volta, mas dar um direcionamento para ele do que é importante, né? Para aquele momento, para aquele contexto que você está trabalhando. Muitas vezes, assim, o aluno ele vai ter diversas dificuldades. Hoje você ter a internet à sua disposição, você não precisa mais sair da sua sala de aula. É o caso da realidade aumentada, né? Você consegue, dentro da sua sala de aula, levar o menino para o museu. Então, isso só foi possível graças à internet das coisas que, né, viralizou. Então, é super importante o papel do professor como mediador desse processo e fazer essas orientações. O que é bom, o que não é bom. O grande desafio vai ser despertar esse interesse. Né? E isso, assim, não temos uma receita pronta, eu acho que nem poderia ser pronta, mas é algo a ser conquistado. Conquistado de que forma? Trabalhando com as metodologias ativas e trazendo a resolução de problema para dentro da sala de aula. Foi até fora do ar, eu citei esse exemplo e perguntei para eles antes da gente começar, né? Como é que entra as metodologias ativas? Elas estão na Revolução 4.0? Estão.
E dentro das metodologias ativas, nós temos a sala de aula invertida, que a ideia da sala de aula invertida não é colocar as carteiras de cabeça para baixo, né? Que a ideia é mais ou menos, mas é fazer com que o teu estudante ele tenha uma prévia de um estudo antes dele realmente ir para a ambiência dessa sala de aula, né? Então, assim, descaracteriza essa sala de aula que a gente já conhece, um atrás do outro, e a gente começa a trabalhar com as ambiências e com as possibilidades dentro de um contexto, né, dentro de uma temática, onde cada temática dessa ambiência, né, ela vai estar voltada para aquele tema principal. Você falou que tem uma prévia. Como que acontece essa prévia? Plataforma. Então, ele começa a usar plataformas. O professor ele vai precisar alimentar essa plataforma de textos, vídeos, enfim, de tudo que a gente possa dar suporte para um processo mais de um estudo acadêmico. Vê se eu estou entendendo. É tipo, por exemplo, é como se fosse uma tarefa de casa esse aluno estudar previamente? Porque quando a gente fala que ele tem que ser o protagonista da ação, então ele tem que se sentir responsável por isso. Sim. Né? Então, ele precisa previamente estudar, porque a ambiência da sala de aula é para discussão. Aliás, eu não gosto de usar nem a palavra discussão, é para diálogos, é para conversas, né? Então, assim, é para falar exatamente de casos. Então, sai daquela formatação dessa sala de aula que tanto nos incomodava, né? Que era o aluno o passivo dentro da situação. Hoje, quando a gente fala da atividade, da proatividade, ele tem que fazer parte disso. A questão é como é que ele vai fazer parte disso, como é que é despertar esse interesse para que ele realmente possa estar nessa atividade. E aí vai ser caso a caso, né? Cada professor, Com cada certeza. sala de cada turma, Exatamente. né? Essa ação ela vai extrapolar o livro didático do professor. Imagino. O programa que ele traz, é algo que vai ser construído em conjunto, né? Essa é a perspectiva de uma sala de aula interativa, de uma sala de aula invertida, né? Das metodologias ativas. Né? Agora, falando sobre a questão de democratizar o ensino. Ontem, quando eu estava também estudando sobre essas questões e tal, eu vi muita gente falando, gente, Educação 4.0, ela vai democratizar o acesso à informação. Você não vai ter apenas aquelas aulas lá naquela faculdade do exterior, você vai poder pegar essa aula e estudar dentro da sua casa. Essa é uma das propostas de democratizar a informação? Porque assim, tudo parte do princípio, quando você democratiza o acesso, você dá liberdade para o seu aluno. E, teoricamente, ele vai estar mais interessado em aprender porque você deu essa liberdade. A gente tem que ver essa oportunidade como uma extensão da sala de aula. Então, a aula do menino, ele não vai terminar naqueles 50 minutos, naquelas 2 aulas semanais que você tem. Ela vai continuar. Porque a partir do momento que ele tem essa liberdade de pegar essa aula e poder, olha, deixa eu ver então o que o professor falou, deixa eu entender um pouco melhor, deixa eu buscar os materiais referenciais que o professor citou. Você está dando liberdade. E essa questão muito forte que a gente estava comentando, a questão da colaboração. Né? Você também tem uma plataforma hoje que permite que esse menino converse com o outro fora do horário de sala de aula. Então, a colaboração ela é muito forte dentro desse processo. Agora, a gente tem que pensar um pouco na nossa realidade e aí eu gostaria de trazer agora outro aspecto. Já que tem essa democratização, a gente tem que pensar também na nossa qualidade de acesso. Né? Tem poucas semanas saiu a informação de que o Brasil tem 67 milhões de excluídos digitais. O nosso desafio é grande, né? Porque ao mesmo tempo que vai estar democrático o acesso à informação, tem gente que não tem o acesso, né, Eugênio? Tem essa situação característica do nosso país, que é uma situação econômica que reflete, obviamente, na educação. Mas o ponto que eu acho assim, mais interessante, superando essa questão do acesso, é a produção de conhecimento, que ficou democrática. De que forma? Que eu produzo conhecimento, você produz conhecimento, todos nós produzimos conhecimento. E esse é o grande trunfo que eu acho que a escola tem que abraçar, né? Porque se a gente vê as redes sociais, se nós vermos a internet, é produção de informação que pode virar conhecimento. Então, a escola também tem que ter esse norte, né? Aí que entra essa questão da democratização do acesso à informação. Hoje eu posso ter acesso à informação através de um contato de WhatsApp. Mas, logicamente, nem todos têm isso, né? Mas já é um passo quando eu estabeleço uma condição que
que todos podem usufruir, que é a condição de você produzir o conhecimento, você produzir a informação. E a escola deve trabalhar com esse perfil. É uma condição contemporânea que nós vivenciamos dia a dia. Então, a sala de aula, no momento que você consegue trazer esse aspecto colaborativo que a professora falou, que nós estamos falando, você também democratiza esse acesso à informação e ao conhecimento. E quando a gente pensa em tecnologia, juntamente vem um cifrãozinho na cabeça, né? Porque vamos ter que fazer investimentos. Assim, é caro a educação 4.0 quando a gente pensa que a gente precisa de tecnologia, que a nossa maioria dos nossos estudantes não tem acesso à realidade ampliada. Como é o nome? Esqueci o nome. Realidade virtual ampliada. Realidade virtual ampliada. Ampliada, assim, porque dentro da realidade do país, né, assim, é um desafio grande, né, se você for parar a pensar financeiramente falando, né? É caro. É caro. É caro. Não dá para, né, colocar panos quentes, não, é caro, né? E nem dá, perdão. É por isso que eu digo assim, que o primeiro passo seria nós mudarmos o modelo de ensino que se aproxime mais com essa dinâmica de internet, de rede social, de tecnologia 4.0, entendeu? Porque isso poderia ajudar muito a gente a entrar nesse mundo, independentemente de termos tecnologia em sala de aula. Das ferramentas, independente de ferramentas. Isso, por exemplo, eu digo o ensino montessoriano, da escola nova, que a proposta era essa, era o protagonismo do aluno, a interatividade entre professor e aluno. Então, isso nós perdemos no passar dos anos, a escola perdeu isso, entrou num percurso tradicional. A gente resgatando isso já é o início para entrarmos com essa escola nesse mundo mais contemporâneo. Entendi. Você quer completar? Eu costumo exemplificar que dentro de uma sala de aula nós temos 3 tipos de cérebros, sabe? Então, a gente tem os corpos presentes e mentes offline. Esse na escola 1.0 é a realidade. O cérebro do aluno, que é aquele copista. Então, ele mesmo estando no quadro ou com o slide do PowerPoint, ele continua copiando. Esse é o cérebro do aluno, ele reproduz. O que a gente, quando fala em novas tecnologias, quando a gente fala no ensino híbrido, na aprendizagem híbrida, em metodologias ativas, né? Em classes invertidas, nós estamos falando do cérebro do estudante, que é o cérebro do pesquisador, que começa desde a educação infantil. E isso deve formar pessoas totalmente diferentes, né? Exatamente. Então, isso precisa começar na educação infantil. Não pode esperar em chegar ao ensino médio ou na universidade. Isso já vem da nossa base, né? Então, fazer com que, a partir dessa observação da criança, ela já comece a ser valorizada os processos criativos que essa criança tem. É uma mudança total de mentalidade. E aí a gente pode esperar uma geração como, assim? Eu fico pensando, como que serão esses adultos, né? Assim, que já vão ser pesquisadores desde pequenininhos. Sim. A Marta tocou, acho que no ponto fundamental. A educação 4.0, ela vai resgatar aquele conceito de jardim da infância. Por que o jardim da infância é tão marcante para a criança? Porque ela vivencia, ela tem oportunidade de explorar, ela tem oportunidade de transformar esse currículo em prática. E a educação 4.0, ela vai muito nessa linha. Né? Então, a gente precisa resgatar essa escola, o jardim da infância para essa escola. E uma outra coisa muito importante, que nós ganhamos uma grande voz, foi com a aprovação da Base Nacional Comum Curricular, porque ela tornou a tecnologia como uma competência de ensino. Tem que chegar para todo mundo. Tem que chegar para todo mundo. Então, já tem aí o programa das escolas conectadas. Esse ano, algumas escolas vão estar recebendo conectividade, que é um grande avanço, principalmente para as escolas públicas. Né? Mas resgatando, então, qual é essa geração que nós vamos ter? É uma geração muito melhor do que nós fomos. Com certeza. É uma geração que ela vai topar qualquer coisa, ela vai fazer qualquer coisa, porque ela está vivenciando a aprendizagem. Muito bacana. Vocês não vão acreditar no que eu vou dizer, mas o nosso tempo já está chegando ao fim. A nossa conversa foi tão boa que passou muito rapidinho. Eu quero muito agradecer a presença de vocês. É claro que a gente não consegue explicar totalmente o que é educação 4.0 assim, em 25 minutos, mas já demos um pontapé inicial aqui para você que nunca ouviu falar. E continue aqui com a nossa programação no futuro, que a gente vai continuar falando sobre esse assunto. É que a novidade futura está aqui para explicar, tá bom? Muito obrigada pela participação de vocês. Voltem sempre à nossa casa. A você de casa, muito obrigado pela sua companhia. E se você quiser rever esta ou outras entrevistas, você já sabe que é só acessar o futuraplay.org. Obrigada e até a próxima.